Em toda a história, as grandes civilizações sempre idolatraram o Sol. Os egípcios, por exemplo, chamavam o deus Sol de Ra, que é o senhor de toda a criação. Na Grécia Antiga, os enfermos eram expostos ao Sol para tratamento de doenças. Os astecas acreditavam que tinham que manter o Sol vivo e faziam até sacrifício por ele. Então estes são exemplos de povos com locais, épocas e cultura completamente diferentes, mas que tinham em comum justamente essa compreensão de que toda a energia do nosso planeta vem do Sol e que se não fosse ele não existiria vida aqui na Terra. E hoje em dia, ao contrário dos tempos mais antigos, embora a ciência venha mostrando pra gente a importância do Sol para a nossa saúde, de modo geral, a gente ainda tem muito medo do Sol. Eu mesmo, por exemplo, conheço muita gente que sai de casa e vai para o trabalho e praticamente não se expõe ao sol o dia todo. E o pouco tempo que em teoria teria essa exposição, mesmo que dentro de um carro, do caminho até o trabalho, ainda passa um protetor solar antes de casa para não se queimar. Então esse é um exemplo clássico como de um passado recente para cá, a gente criou esse medo de se expor ao sol. E embora a vitamina D seja chamada de vitamina, porque quando ela foi descoberta se achava que ela era uma vitamina, hoje a gente sabe que na verdade ela é um hormônio. Ela tem estrutura à base de colesterol, assim como os hormônios sexuais. E todas as células do nosso corpo possuem receptores de vitamina D, assim como os hormônios. Ou seja, todas as nossas células precisam de vitamina D para o seu bom funcionamento. E a nossa principal fonte, que é a mais natural da gente produzir vitamina D e que ela esteja ativa, é através do sol. O problema é que por conta do estilo de vida que a gente tem hoje, essa exposição ela vem se tornando cada vez menor. E nessa fase de pandemia e isolamento social que a gente vem passando, principalmente para quem mora dentro de apartamento, ela é menor ainda. Então, minha sugestão para você que está seguindo essa quarentena dentro de casa, nem que na medida do possível, acorda mais cedo, faz uma caminhada perto de casa, na rua, pega um sol na varanda da sala, na janela do quarto, na calçada da rua para quem não tem quintal, mas evita de ficar sem o banho diário de sol. Porque embora a função da vitamina D seja a absorção de cálcio, até porque por muito tempo se achou mesmo que ela só servia para isso, hoje a gente sabe que ela tem um papel fundamental para o bom funcionamento de todos os nossos sistemas. Ela é responsável, por exemplo, por quase 10% do nosso genoma. E por conta disso, ela é considerada um modulador de genes de doenças relacionadas à imunidade. Por exemplo, as doenças autoimunes. Então, a psoríase, o lúpus, o vitiligo, são doenças que passam por processos de remissão dos seus sintomas quando existe um equilíbrio nas quantidades de vitamina D. Isso acontece porque ela age diretamente, claro que na medida do possível, alterando os nossos genes, favorecendo a nossa resposta imunológica. Ela inclusive reduz o risco de infecções oportunistas, como por exemplo uma gripe ou um resfriado. A vitamina D também tem um papel fundamental na prevenção e tratamento da osteopenia e da osteoporose, justamente porque ela auxilia na absorção do cálcio e do fósforo pelos ossos. O problema é que o povo acha que vai suplementar cálcio para o osso, que está tudo certo, né? Jamais. Até porque hoje em dia a própria suplementação de cálcio ela é muito questionada. Mas isso seria um outro assunto, para um outro vídeo. Só que esse cálcio que não é absorvido pelos ossos porque a vitamina D está baixa, além da osteopenia que pode vir a ser desenvolvida, esse cálcio circulante pode levar a problemas de cálculo renal, pode prejudicar o sistema cardiovascular, e tudo isso como consequência de uma baixa vitamina D. Só daí a gente consegue entender que a importância dela para o nosso corpo, para a nossa saúde, vai muito além de uma remodelação óssea. Você pode desenvolver, por exemplo, uma pedra no rim porque sua vitamina D está baixa. E ainda vão te falar que é porque você não toma água, porque está tomando suplemento de proteína. Só que isso aí, se você for fazer uma investigação, for investigar mais a fundo, você pode descobrir, por exemplo, que essa pedra no rim que você desenvolveu foi por conta de uma baixa da vitamina D. E não é só isso não, tá? Todas as doenças associadas ao processo de envelhecimento, que são as doenças degenerativas, elas podem ser prevenidas pela boa produção de vitamina D. Tem estudo até associando pessoas com depressão e baixos níveis de vitamina D, além de associar os valores altos, próximo ali do 100, que é o valor máximo de referência, de recomendação, com a prevenção de alguns tipos de câncer, principalmente câncer de mama, além da redução de doenças cardiovasculares e infartos. Então, os valores ótimos de vitamina D, eles auxiliam no tratamento da hipertensão,
reduz o risco de diabetes porque melhora a sensibilidade à insulina e também dá mais disposição, dá mais energia para as atividades do dia a dia. Tanto é que um dos sintomas da baixa da vitamina D é fadiga, cansaço, aquela sensação de acordar pela manhã e não ter dormido o suficiente, sintomas que muitas vezes são confundidos com a falta de ferro. Então, se você está de quarentena, tem ficado trancado dentro de casa o dia todo, acorda pela manhã, passa o dia sem disposição para fazer nada, é sugestivo um banho de sol diariamente para melhorar a sua disposição. Até porque a vitamina D, ela também aumenta o nível dos hormônios sexuais. E por conta disso, ela auxilia na manutenção e no ganho de músculo. E por aumentar a massa muscular, ela também melhora a disposição. E se a gente for pensar num melhor horário para estar tomando um sol e ativar essa vitamina D, qual que seria o melhor horário? Olha, na boa, amanheceu, o sol apareceu lá no céu, significa que já tem raio ultravioleta. Só que o ultravioleta mais importante para a formação e ativação da vitamina D, geralmente é aquele sol que a gente se esconde, que fica em torno de umas 10 da manhã até umas 2, 3 da tarde mais ou menos. Mas veja bem, né, uma exposição cuidadosa e consciente, por volta de uns 40 minutos por dia já é o suficiente. Mas também não adianta nada sair na rua para pegar um sol de calça jeans e camisa de manga longa. Então, bom senso de acordo com suas possibilidades. Se você mora, por exemplo, numa região praiana, sensacional. Saiu do trabalho, põe um short para o seu horário de lazer, uma regata. Se for para a praia, bota uma sunga, um biquíni e problema resolvido. Agora, se você mora em São Paulo, na Grande São Paulo, por exemplo, e trabalha na Avenida Paulista, talvez a sunga e o biquíni não seja o traje mais apropriado. E aí, na dificuldade dessa exposição ao sol, né, e manter os níveis de vitamina D suficientes, adequados, pode ser sugestivo uma suplementação. Ela não é tão eficiente quanto a vitamina D do sol, mas é melhor do que ficar sem, né? Aí nesse caso, o ideal é que o veículo de transporte, né, o suplemento, ele seja de base gordurosa. Então, por exemplo, aquela cápsula, né, mais amarelinha, mais gordurosa, ou então em gotas oleosas. E aí são dicas, né, são sugestões para a gente estar mantendo nossos níveis de vitamina D, estar melhorando nossa disposição e dar mais saúde, né, mais disposição para o dia a dia. Combinado, gente? Espero que tenham gostado aí do vídeo. Qualquer dúvida ou história que você queira contar ou escrever sobre a vitamina, sobre o sol, sobre uma experiência que você teve, é só estar aí escrevendo aí embaixo do vídeo. Na medida do possível a gente vai estar respondendo. Curte aí o vídeo, dá um like aí e até o próximo vídeo.